Jabutis Vagarosos, Grupo de Pedais de Salvador. Nós estamos hoje com uma missão muito importante para a história da Bahia, para a história do nosso grupo, para a história até do mundo, que é uma visita ao cemitério dos ingleses em Salvador. E para nos guiar nesse passeio, nessa visita ao cemitério, nós temos a gentileza do nosso colega advogado, Rui Patterson, de uma história brilhante, não só na advocacia, como também na política da Bahia. Faremos, inclusive, um vídeo depois sobre a história dele, mas a gente vai fazer aqui agora somente em relação ao cemitério dos ingleses, onde ele tem ascendentes aqui sepultados. Eu estou maravilhado, é a primeira vez que eu venho aqui. Está na minha companhia meu querido Márcio Vaz. Márcio Vaz, figura queridona, meu colega de antigo Inteba. Hoje ele está aposentado de varinha, somente aqui na beira, pescando na beira do mar. Veio pedalando para cá. E velejando. É o seguinte, eu adorei nosso papo aqui. Sempre, aliás, que a gente encontra, tem alguma conversa interessante, porque você, além da sabedoria, tem uma história muito rica para contar. E aí você pode ficar à vontade para nos levar pelos caminhos aqui do cemitério dos ingleses, e lhe agradecendo antes mesmo de terminar esse vídeo. Agora é com você. Farei isso então, amigo Valci. O que você tiver de já pautado, a gente seguirá. Ou então a gente simplesmente... Não, aqui não tem pauta não, o Jabuti é o que vai acontecendo no meio do caminho. Avisando para você e para os Jabutis e para as pessoas que não nos conhecem o seguinte: a única coisa certa do Jabutis é o horário da saída. Então, quando a gente marca o horário de saída, e 9 horas, é 9 horas, não é 9h01. O resto é o que for acontecendo. E outra, para pautar eu teria que ocupar muito amigo, marcar muito antes e também de lhe mandar material. Não, a gente vai fazer aqui ao vivo, do jeito que for acontecendo. Ótimo. Você no comando. Então tá. Vamos começar aqui pela trilha, onde estão... Se você quiser começar antes também com a história aqui sentadinho, do cemitério, do que você puder, sem problema. Pode ser. Os ingleses, eles gostam de ter seus próprios cemitérios. E aqui em Salvador, os ingleses normalmente eram enterrados em cemitérios da municipalidade, que podia ser qualquer um outro. Só que a cada dia eles foram verificando a necessidade de centralizar seus mortos num só lugar. E escolheram esse sítio, isso ainda no ano de 1850, em torno disso aí. Escolheram esse sítio e se estabeleceram aqui. Era um terreno bem maior do que esse, mas pelas necessidades de expansão da própria cidade, esse terreno foi ficando cada vez mais acanhado. Sendo que aqui nós achamos que acanhar mais do que isso não é impossível, não há condição. Embora as pressões realmente do mercado imobiliário sejam muito grandes para que tomem pedaços desse incrível e fabuloso, que é Recanto de Salvador, um lugar ultra privilegiado, vocês vão ter a oportunidade de ver. Pronto, vamos conversando. Vamos. Começando. Você já viu esses? Já vi, já fotografei, mas você fique à vontade, Rui, para ir contando toda a história. A disposição dos túmulos, né? Está aqui nesse... Aí é o resumo do que está no terreno, não é isso? Exato, então, exatamente. Agora eu vou fazer, porque quando eu cheguei aqui, primeiro eu tinha que ter autorização, claro, para fazer a filmagem, e em seguida estava um rádio ali ligado. Eu não quis pedir ao menino antes de você chegar, mas eu fiz umas fotos, mas agora não fazer um vídeo, porque fica mais claro aqui para o pessoal ler.
Olha, só um pedacinho aqui da visão para quem vai. As nossas bicicletas estão aqui, só vimos duas pessoas. Estamos exatamente nesse maravilhoso cenário aqui da Baía de Todos os Santos. Aqui embaixo é o Yacht Clube da Bahia. Então vamos agora, tem aqui imagem linda aqui. Ô Márcio, você pode ir batendo papo e perguntando coisa aqui também, é bem aberta aqui a história, né? Exato. Sim, Rui. Então vamos seguindo aqui. Você no comando. Tem uma ala que são judeus que foram enterrados aqui, mas a grande maioria são mesmo britânicos. São pessoas do Reino Unido que estão enterrados aqui. Vieram da Inglaterra, vieram do país de Gales, vieram da Escócia, enfim, de todos os países que compõem a comunidade britânica. Agora, esses judeus que estão aqui são também dessa região que você está se referindo, de origem britânica, ou necessariamente não? Não necessariamente. Eles vieram de várias regiões e que se constituíram aqui também um cemitério à parte. Ah, certo. Eles não estão separados, mas também eles têm o papulado dos judeus aqui em Salvador. Pois não. Então aqui, essa parte aqui, até lá é dos judeus. Esse aqui alguma coisa. Olha, o que tiver cruz, é óbvio que são católicos, cristãos. Cristãos. Pode ser católico ou não. Exato, de origem celta. E todas essas cruzes aí, feitas nesse formato, é porque... Fazer aqui, Rui, esse aqui a gente vai falar dali já. Então essa daqui está um pouquinho estragada, mas dá para ver. Exato. Isso aqui dá para ver... De tudo não, isso. você pode ir falando, fique à vontade, a pauta é sua, viu? Aqui é você. Aqui é estilo Pasquim. Durante algum tempo, esse local aqui foi utilizado como uma espécie de lugar para acolher crianças em erro social. E o que aconteceu foi isso aqui, você está vendo. Destruíram boa parte do escuro. Então tivemos que relocar essas crianças para outro local, dar a eles outra destinação. E o que eles faziam era isso, destruir. É porque não tem a ideia, né? Não sabiam o valor disso aqui. São alguns erros que a administração nossa comete. Óbvio que tem muita coisa que foi destruída pelo próprio tempo, né? Mas, conforme a gente pode ver aí, foram propositais. Né? Nenhuma criança pega uma coisa dessa e outra pedra, vai querer arrancar como uma pedra comum para jogar até em passarinho. Jogar, exatamente. A gente que foi criança, para a pessoa realmente ter uma formação muito forte para que não faça isso. Sim, então esses aqui de cruzes são de cristãos. Exatamente. E normalmente celtas, você estava... Se tiver esse tipo de cruz... cruz menor, né? Aquela cruz... Vamos ali. A típica cruz celta. Essa daqui. Exatamente. Vamos ali, então. À medida que você vai fazendo, a gente vai mostrando. Perfeito. E hoje é muito fácil, a gente não precisa explicar o que é os celtas, aqui, porque está lá na internet tudo. A típica cruz celta é essa daqui e aquelas duas em ferro, lá, ferro batido. Sim, vamos à de ferro batido que você fala, aquelas escuras. Olha, vocês precisam vir aqui, comentando aqui no intervalo e outro da fala de Rui, visitar, viu? A visita é aberta, né Rui? Você só pede
Todas as pessoas podem vir aqui. Podem vir, é só bater ali na porta. De fechamento às 17 horas, até lá podem... Pronto, a visitação é pública. E tem alguma explicação com relação a esse aqui, Rui, que eu achei interessante, realmente tudo ferro fundido, não é isso? Exato, é. Isso era um pouco usual, não é? Construir essa carneira em torno dos túmulos, mas existiu muito. E, infelizmente, todo esse material foi, no final, retirado e vendido. Ah, normal. Normal. Né? Vamos ver aquilo ali. Walter. Cruda. Pronuncia como? Cruda? Cruda. O CE não Crudas. pronuncia. Crudas. Crudas. É, Aí é de origem celta. exatamente. É inglês. É Inglês britânico de origem celta. de origem celta. Vamos aqui. O túmulo, para mim, o mais importante é esse daqui, que é o do meu ancestral. O do seu ancestral é o Exato. Patterson, ele foi um médico, é esse que foi o médico? Não. Ele é trisavô, na verdade. Trisavô. É esse que é o médico, né? Porque eu não estou lendo Exato. direito. Olha, Ele é um- John Ligertwood Patterson. Ele chegou aqui na Bahia para dar apoio à comunidade britânica residente aqui na Bahia. Era médico. E quando ele chegou aqui, ele trouxe, era a única pessoa em todo o estado da Bahia que tinha um microscópio. E as pessoas morriam muito de uma doença chamada miasmas do pântano. E ele foi pesquisar essa história do miasma do pântano. O miasma do pântano não era nada mais, nada menos do que aquelas infecções recorrentes, né, que tem em todo lugar onde não existe um tratamento sanitário adequado. Então, por conta disso, ele salvou muitas pessoas. Tem esse túmulo aqui, esse busto aqui, e tem um outro busto semelhante em tudo, lá no Largo da Graça, que depois Praça Patterson. passou para Praça Patterson e agora voltou a ser Largo da Graça mais uma vez. Praça do Tupá, eu me lembro. Exato. Outra história interessante é que o Dr. Patterson, ele foi o único médico daquela época a tratar de escravos. Então isso era um absurdo, não existia. Isso era francamente inaceitável para a classe dominante naquela época. Você ter um escravo que merecesse ser tratado por um motivo ou por outro. E ele construiu um hospital somente para essa finalidade. Por isso que ele tem esses bustos e tem também esse carisma, né? Construiu uma escola, ele e outros colegas, uma escola chamada Escola Tropicalista da Bahia, que era para exatamente examinar todas essas coisas e dar essa feição mais moderna, mais liberal para a medicina na Bahia. Ele é tido como um dos primeiros cientistas da área medicina, ou talvez Na o Bahia, primeiro, sim. né? Na Bahia, eu diria que sim, pelo menos na área médica. Então vamos fazer na área médica, sim. Exato. Então vamos aqui ver mais perto. Existe. Você vai ver recente. Mas são raros, né? É. É John Liesel ou Ligertwood Patterson. 1820 aqui, né? O nascimento dele. Exato. E sepultado em 1882. Exato. 88 anos, né? É. Então viveu bem para a época, né? A época muita viveu gente é também médico diferente, né? Porque Exato. as pessoas na época morriam muito cedo. Olha aqui, esse é o dístico, né? O epitáfio dele. Né? Dá para você ler aí, porque na posição Porque que eu tive estou aqui. fome e deste-me de comer.
que tive sede me deste de viver. Era hóspede e recolheste. Estava enfermo e visitaste-me. Que quantas vezes vos fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim hoje que fizestes. Muito bom, era a história de vida dele sintetizada, né? Ele falando dessa compreensão social dos problemas que ele via em toda Salvador. Vamos encerrar esse takezinho e Certo. começar o outro.